O 20 diz assim: e eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A mulher ficou curada. Irmãos, esse testemunho, há 12 anos, aliás, em 2012, eu fui diagnosticada com uma doença que para os médicos não tinha cura, apenas tratamento. Uma doença chamada hidatidose hepática. Mas, irmão, o que é hidatidose hepática, né? É uma doença que afeta o fígado. E é um parasita. O parasita se alojou no meu fígado, no verme, tá? Ou 1, ou 2, ou 3, não sei. Se alojaram no meu fígado. E esses bichinhos, eles causavam estrago no meu fígado. Causavam muitas feridas, cistos. E com isso, eu ficava muito debilitada. A minha família sabe o que eu passei de 2012 até o início desse ano. Foram anos de tratamento, de luta. Mas para chegar a esse diagnóstico, não foi assim de uma hora para outra. Foram vários exames. Na época eu tinha um plano muito bom pela Apivida. E lá existia um médico, um hepatologista muito bom, japonês. E foi através dele, né, e de muitos exames que eu fiz, porque era uma doença rara, não é uma doença conhecida. Então, para os médicos era raro isso. E aí ele me encaminhou para o Evandro Chagas. Você sabe que o Evandro Chagas é um setor de pesquisa. E lá no Evandro Chagas comprovou que era essa doença. Como eu contraí essa doença, não sei. Dizem que é de fezes de animais, dos legumes, né? Por isso que nós temos que cuidar muito bem do que a gente ingere, dos legumes, das frutas, que a gente não sabe a contaminação que tem neles. Enfim, aí fui tratando, tinha tempo que eu ficava muito debilitada. Em 2012, em 2013, quando eu passei muito mal mesmo, aí eu lembro que a minha irmã Adriana, ela foi daqui, ela era solteira nesse tempo, né? Largou tudo aqui a minha irmã. Eu sou muito grata a Adriana por ela ter ido para Belém para cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. Eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida nessa época de separação, filhos pequenos e a doença. E a Adriana foi para lá, a Adriana morou comigo por um bom tempo. E hoje meus filhos, eu sempre falo que se eu tenho um filho hoje que é pastor, meus filhos são umas bênçãos, eu devo muito a Deus e a Adriana que me ajudou muito na criação dos meus filhos. E aí quando eu ficava doente, irmãos, tinha tempo que eu melhorava, tinha tempo do nada me dava crise e eu ficava com a pele toda icterícia, que é aquele amarelamento, né, na pele. Eu ficava, muita gente me viu aqui, a pele em cima do rosto. Ficava com a pele toda amarela, o olho amarelo. E me causava muita agonia no corpo, muita coceira debaixo dos pés. E o Fernando, meu marido, ainda viu como eu ficava quando me dava as crises. Então, assim foram anos de tratamento. Quando foi uma vez,
E o médico dizia, não tem cura. Você só vai tomar o remédio, albendazol, que é um remédio de verme, que era para combater, que era o que eu tomava. Só que chegou um tempo, eu vim para cá em 2017 trabalhar aqui, trabalhei 4 anos. Quando aparentemente eu estava bem, normal, me descuidei até, parei de tomar um remédio, não, estou bem. Quando foi no final de 2020 a 2021, me deu uma crise tão forte mesmo, que eu fui ser internada. Quando meus parentes me viram, né, que eu não falava nada para ninguém, estava correndo em Belém praticamente o sol. Quando meu irmão me viu, o Enilson, ele se desesperou. E aí, minhas irmãs foram daqui de novo. Aule, Deide, Andréia. E lá, sem plano mais, sem nada, fui parar para o pronto-socorro. Pronto-socorro da 14 de março. Onde tem uma referência, né, muito ruim do pronto-socorro. Eu confesso que ali eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Toda hora entrando pessoas curadas, maquiadas, baleadas. E eu ali no meio deles. Mas mesmo assim, eu falo que o Senhor ele sempre foi comigo. Na porta do hospital, eles já trouxeram uma maca. E nessa maca, no corredor do hospital, a hora estava comigo. No corredor do hospital, eu já fui sendo atendida. Colocaram soro. E a médica disse assim para Joyce, minha cunhada que estava comigo, minha ex-cunhada, ela disse assim, eu não sei se ela vai sobreviver. Os leucócitos dela estão muito altos. Os leucócitos são os sangue da gente, as células que estavam todas descontroladas. Poderia lhe dar uma parada cardíaca a qualquer momento. E aí eu fiquei naquele pronto-socorro 9 dias internada. Até que me jogaram depois no Barros Barreto, que é outro hospital de novo, né? E nessa época era a época da pandemia. Pense nos piores dias da minha vida que eu passei naquele hospital. Me recuperando. E eu não aguentava mais ficar lá 21 dias, eu praticamente forcei a minha saída. Eu queria ir embora, porque nem meus filhos podiam me visitar por causa da Covid. Fiquei só, abandonada lá. E eu forcei praticamente a minha saída, me deram alta. Quando eu fui para casa, passou mais ou menos uma semana que eu piorei. E aí foi pior mesmo, porque eu praticamente morri. Eu fiquei a pele só em cima dos ossos. Eu acho que eu já vim para cá, quando eu estava me recuperando ainda, algumas pessoas me viram. As pessoas olharam para mim e nem me reconheciam. De tão estranha que eu fiquei. Enfim, foram anos de tratamento, melhorava, piorava. Quando foi final desse ano, foi um pastor da nossa igreja. Não sei de onde é, só sei que ele faz muita missão para fora. Muito usado em cura, o pastor. O Senhor tinha curado ele de rim. E aí, quando ele começou a pregar, ele começou a chamar as pessoas na frente para orar. E aí, eu lá no meu banco, né, as pessoas vindo, meu filho olhou para mim assim, o Cristian, o pastor Cristian, mãe, tipo assim. E eu vi na frente, só que eu vi assim, Senhor, se realmente esse pastor, se é Deus na vida dele, o Senhor vai usar ele para mim. Porque muitas pessoas falam que esse problema é espiritual. E eu não queria acreditar que era algo espiritual, porque eu sou crente. Como é que as pessoas falavam, ai irmã, fizeram alguma coisa para a senhora? E eu dizia, eu sou crente, essas coisas não pegam crente. Eu quero dizer para os irmãos, pega sim, se você não estiver bem com Deus, você corre o risco de ser afetado assim com a cilada de Satanás. Quando eu conheci o Fernando,
ele me via nas crises, gente, era uma coceira tão desesperada que dava no meu corpo. Eu me arranhava nos meus pés, nas minhas mãos, com as coisas mais pontiagudas que vocês imaginam. Pente, tinha que ser aqueles pentes piores, mais assim pontiagudos que existia. Depois eu ficava toda ferida, toda ferida. Fernando dizia isso é estranho, isso é coisa espiritual, galera. Como ele fala, eu já vi do outro lado, eu sei o que é isso. Então naquele dia que o pastor chamou o pessoal na frente, eu disse, Senhor, se é o Senhor realmente com esse pastor, o Senhor vai usar ele para mim. E quando eu vim para frente, orando em pensamento nisso, o Senhor usou o pastor. E nesse momento ele pediu para todo mundo se afastar. Ele disse assim, hoje o Senhor vai curar, vai libertar de algo que fizeram para essa mulher. Eu só lembro que eu caí e uma graça tão grande tomou conta da minha vida, que parecia que eu flutuava, irmãos. Eu não estava na terra, parece que eu ia no céu e voltava. Eu só sei que quando eu me levantei, eu senti que uma secreção muito forte começou a sair dos meus ouvidos, de um lado e outro. Sabe quando você cai água no ouvido? A gente fica assim, né? Aquilo escorria, sabe? Escorria. E a irmã Inácia, que era a nossa líder do ciclo de oração lá, ela correu, pegou uma toalha, começou a me limpar. Quanto mais eu fazia assim, mais secreção caiu. E eu senti que naquele dia o Senhor me curou. O Senhor me libertou. E eu estava fazendo vários exames, porque eu tinha conseguido uma consulta com um médico do fígado lá da Santa Casa, específico do fígado. Esse médico disse para mim, chega de você sofrer, você já sofreu muito. Problema de fígado tem cirurgia. Ele disse assim, nós vamos te operar. Só que quando ele passou a tomografia, que eu fui para receber, não deu nada mais. Uma anterior tinha nada. Eu estava com a hidatidose ainda no fígado. Na outra não deu nada e ele não entendeu. Ele disse assim, eu vou te passar para o médico cirurgião. Ele vai decidir se opera ou não. Aí a médica disse, tu vai ter que repetir a tomografia. Repeti a tomografia, eu já estava aqui em Anajás. Tive que voltar para lá. No que eu repeti de novo, nada. Fui para a consulta e nada, ela não entendeu. Ela disse, eu vou te encaminhar para o Evandro Chagas. Novamente. O Evandro Chagas, ver o que aconteceu. Fui no Evandro Chagas, fiz os exames de lá de sorologia tudinho. Um dia eles me ligaram para você repetir o exame. Aí eu desesperei, mas por que repetir? O que foi que deu? Eu confesso para vocês que eu sempre tive medo de câncer, gente. Meu medo das feridas transformarem em câncer. Eu perguntei para o rapaz o que foi que deu. Ele disse, não, pelo contrário, não deu nada. Eu quero que você traga os seus exames antigos para a gente comparar, porque não deu nada. Aí eu repeti o exame do Chagas, nada. Eu disse, agora você vai lá com o seu médico, volta na Santa Casa, mostra para ele. Quando eu cheguei lá, a médica disse assim, a sua situação ela vai para uma assembleia, numa equipe médica, porque a gente não conseguiu entender o que aconteceu. Você tinha hidatidose não tem cura. Mas no teu exame não tem nada. O que mostra aqui é como se algo tivesse sido arrancado e ficaram as marcas. Irmãos, era uma parte do meu fígado todinho. Como se tivesse ficado as marcas só. Tirado, tudinho. Aí ela disse mesmo assim, eu vou te encaminhar para você fazer uma biópsia e uma ressonância. Aí quando ela falou em biópsia, eu fiquei assim, biópsia? Por que biópsia, doutora? E como eu falo, eu sempre tinha medo de câncer, né? Feridas, essas coisas. Ela disse, não. Eu perguntei para ela, doutora, ela disse, para gente ver se você tem alguma coisa ou se tem outras coisas. Quando ela falou outras coisas, eu disse, mas que outras, doutora? Ela disse, é câncer. Ela disse, não. Aí ela olhou para mim e ela riu, você nem está com cara de quem está doente. É para a gente tirar as dúvidas, ela disse.
ressonância nesse dia eu encontrei com a irmã Cleusa lá no mesmo setor onde eu estava. A irmã Cleusa faz tratamento de fígado também. E aí eu fiz a ressonância. No dia para fazer a biópsia, só Deus sabia como eu estava. Fernando foi comigo. E eu nervosa. Quando o médico olhou meus exames tudinho, ele disse assim, biópsia? Você não entende por que a médica passou biópsia. Não precisa de biópsia. Ele disse assim, eu vou fazer uma ultrassom. E se tiver alguma coisa ainda, a ultrassom vai mostrar. Ultrassom no fígado. Quando ele fez a ultrassom, ele conversando comigo. Ele dizendo, você não tem nada. Isso aqui não tem nada mais. Repetindo de novo. Só tem as marcas. Eu olhei para ele e disse, doutor, começa a chorar. O Senhor me curou, doutor. Ele disse, eu sei que o Senhor te curou na minha. Porque das coisas não tem cura, ele falou. Só que para os médicos, irmãos, eles têm que ter um diagnóstico, né? Então, ele disse assim, eu vou pedir para a tua médica te dar alta. Não tem necessidade mais de você ficar fazendo exames. E aí, quando eu fui no meu retorno com a médica, ela realmente me deu alta. Disse, Odalé, está curada. Você vai ficar fazendo apenas acompanhamento de 6 em 6 meses. Irmãos, eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas eu tenho mais algo para dizer para vocês. Que a minha vida para cá, eu falo sempre assim que o Senhor, quando Ele resolve nos abençoar, Ele nos abençoa por completo, né? O Senhor me curou. E de repente, surgiu a oportunidade de voltar para Anajás. Eu reassumi o concurso público. Para quem me conhece de muito tempo, sabe que eu sou professora desde muito tempo. Tá, irmã Noemi? Professora no Paraíso do Aramã, professora da economia. Então, meu concurso público de 2003. Só que eu fui embora para Belém em 2007. Né? Deixei para cá o concurso público, tudo, fui embora. Em 2017, quando eu vim para cá, nunca passou na minha cabeça que eu ainda fosse concursada. Né? Eu trabalhei 4 anos aqui, voltei para Belém. E do nada, tipo assim, um dia eu fazendo uma inscrição para um PSS do Estado, pegando todos os meus certificados, eu me deparei com o meu estado. Eu olhei assim e disse, meu Deus, eu sou concursada, gente. Em Belém nunca consegui emprego de professora. Eu dava reforço na minha casa. Belém não é fácil. Se você não tiver alguém para te ajudar, não é fácil. E aí eu procurei saber se eu poderia voltar. E graças a Deus deu tudo certo. Tá? Eu voltei, eu reassumi o meu concurso. Eu estou aqui trabalhando como professora de 240 horas. E para a obra ser completa, o Senhor me deu um esposo. O Fernando, que está bem aqui atrás. Nós estamos casados há 1 ano e 2 meses. Tá? Os meus filhos, eles cresceram, irmãos. Meu caçula está com 23 anos. Então são maiores de idade. Já são independentes. Né? O Senhor viu que eu estava só. E Ele me deu um varão. Fernando, ele é caladinho, ele é quieto no canto dele. Mas é um homem de Deus. É um homem que ora muito. Que cuida de mim. Que ora por mim. Que desde sempre ele disse, Odalé, isso é algo espiritual. E sempre orou por mim. Irmãos, o Senhor, assim como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, que sofria por 12 anos. Eu também sofri por 12 anos, quase 13 anos. E hoje eu estou curada. Para a honra e glória do nome do Senhor. Até pedra na vesícula, como o médico dizia que eu tinha, porque me deu muitas crises de dores. Eu parava para a UPA da Marambaia, lá em Belém, com tanta dor. O médico dizia, pedra na vesícula. Nem isso eu não tenho mais. Eu não sinto